por involucrar a desarrolladores de Brasil. O sea que es importante que estés aquí para nosotros. Así que vuelvo a agradecerte. Olá, boa... We are live. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos em mais um Latam Deep Funding Town Hall em português. Nós vamos falar a respeito da Blockchain Rio, que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, e vamos falar também da preparação para a colaboração das novas propostas para o próximo fundo. Hoje nós temos aqui o Igor, temos aqui a Beatriz, eles vão falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tive um momento muito legal que eu gostaria de dividir com vocês. Eu tenho esperado por esse momento fazem 4 anos, com muito trabalho, muito suor, muita lágrima. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Charles Hobson hoje de manhã. É um gentleman muito gentil, respondeu todas as perguntas, tratou muito bem a imprensa, foi um momento incrível. É muito interessante ver pessoas como o Vitalik, ou como o Charles, ou como outras pessoas do mundo cripto se interessando pela América Latina e se interessando pelas coisas que nós estamos propondo aqui. A Blockchain Rio aconteceu ontem, dia 24, hoje, dia 25. O encerramento da keynote do evento é do Charles Hobson. O evento foi dividido muito bem, então, assim, nós temos uma variedade muito grande de assuntos tratados nesse evento, tanto é que nós temos blockchain sites, digital finança, regulamentação, legal hacking, workshops, Web3 experiência. Nós tivemos também presente o presidente do Banco Central, que é o senhor Roberto Campos Neto. Nós tivemos várias exchanges, wallets, grandes projetos, Solana, Polkadot, Ripple, pela primeira vez eu vi a Ripple aqui, nós tivemos a BNB, a Cardano. No caso, nós tivemos 3 stands muito legais. Nós tivemos o stand da Cardano Foundation, com o pessoal da Cardano Foundation aqui no Brasil. Nós tivemos o stand da Intersect, que é uma outra entidade formada de membros, e tivemos também o stand da Midnight, que é também uma outra blockchain, e é uma blockchain de privacidade. E outros assuntos, muitos outros assuntos. Teve muito sobre tokenização, teve muita conversa a respeito do DREX, a respeito do CBDs, teve muita conversa a respeito de inteligência artificial e o RWA, né, Real World Assets. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa. Por enquanto, não. É muito interessante, Maria, muito interessante. Igor, por favor. Oi, quando você falou sobre essa blockchain da privacidade, teve alguma mudança nesse quesito? Na verdade, é um produto novo, todo específico, né, a respeito de privacidade. Não, nós estamos muito próximos em termos de Cardano, mas é uma segunda blockchain. É uma outra blockchain. Falou-se muito da privacidade do Pix, né, da privacidade do Drex, teve muitas conversas a respeito disso conforme a gente vai avançando. Entendi. Maria. Igor, já que você está aqui com a gente nesse canal. Não, perdão. Igor, já que você está aqui nesse town hall com a gente, você gostaria de se apresentar em português, falar um pouquinho do que você faz, falar um pouquinho da sua comunidade? Sim, claro. Bom, eu sou brasileiro, eu sou físico computacional, formado em física. Atualmente eu estou fazendo mestrado em física e eu também estou trabalhando na Fortran com a empresa do Kenrick Nelson, empresa americana. E eu estou trabalhando na Fortran em 2 projetos atualmente, principalmente. Eu trabalho na Fortran sobre projeto de governança, onde eu estou desenvolvendo projetos de simulação para simular a distribuição de sentimentos das pessoas sobre os proposals que as pessoas votam, os projetos que as pessoas votam na plataforma da Deep Funding. Então, atualmente a gente tem um sistema de votação na Deep Funding,
que é o quadratic vote, né, o voto quadrático, mas eles também estão procurando observar se a gente não consegue um sistema de votação melhor, que consegue otimizar o bem-estar da comunidade, das pessoas que estão votando. Então, estou trabalhando num projeto para poder fazer essa simulação, vários sistemas de votação, encontrar qual deles poderia aprimorar ainda mais o sistema de votação que a gente tem na DeepFund. No outro projeto, eu trabalho com Joana sobre construir um sistema de reputação para a DeepFund, para ajudar também a aprimorar esse sistema de votação que a gente tem lá. Muito legal, é muito interessante, né? Em termos de governança, eu acho que mais e mais e mais a gente vai ouvir a respeito de governança, e isso que você faz é muito interessante, porque o que nós queremos em termos de blockchain é que todas as pessoas sejam ouvidas, né? E que a opinião delas conte no final da votação. Beatriz, você gostaria de se apresentar para a comunidade, falar o que você faz? En español puedo, o en inglés. Espanhol, por favor. Yo soy Beatriz, soy de Venezuela, como dijo Guillermo. Estudié arte, soy artista. Trabajé en Nueva York por muchos años, unos 20 y tantos años, sobre todo primero como artista y luego como entrepreneur. Tenía una compañía de animación y producción por mucho tiempo. Y luego decidí cambiar por completo la vía y meternos en software, y desarrollé con un equipo una plataforma muy única que está cumpliendo 10 años ahora, que es una plataforma en donde la gente, cualquier persona en el mundo, puede hacer un dibujo con los tools de la plataforma, que son muy, muy sencillos, y cualquier otra persona en el mundo le puede responder, y otra persona responder, y otra, y otra, y otra, y se hacen unas conversaciones visuales que al mismo tiempo es un trabajo colaborativo. Entonces, hizo algo que es que se creó una comunidad de gente que estaba haciendo arte juntas por amor, por la pertenencia a la comunidad, por la experimentación. Reta nuestra manera de pensar en copyrights, por ejemplo, en lo que son remixes, ese tipo de cosas. Muy creativo, es muy bonito. Y el problema que teníamos hace mucho tiempo era que no podíamos ponerle ningún modelo de negocio a eso que no destruyera la comunidad. Porque en el momento en que monetizabas con cualquier cosa, primero para nosotros esto era algo para artistas, y no íbamos a permitir que los modelos de negocio fuesen extrayendo de los artistas. Entonces no podíamos hacer suscripciones, qué sé yo, que compren un pincel, nada de eso. Y por otro lado, los otros que nos quedaban de opciones de los modelos tradicionales hubieran destruido la comunidad. Entonces, bueno, eso nos llevó al 2017 a entrar en blockchain, y ahí fue otro camino. Por el token economics, entramos por el arte, después de CryptoPunks lanzamos una colección que se llama los Crips and Weirdos, usamos los smart contracts de CryptoPunks, y creamos royalties en NFTs por primera vez, y tuvimos mucha influencia en ese mundo de los NFTs, pero no queríamos participar en el mercado, lo que queríamos era desarrollar un modelo económico social nuevo, alterno. Y nos dedicamos a eso en los últimos 5 años. Publicamos un paper en el 2020 que se llama La economía invisible, que básicamente es la idea de que hay que separar radicalmente el arte o lo que sea que hacemos por amor, puede ser código, o lo que sea que hacemos por gusto, por amor, por motivaciones intrínsecas, separarlo por completo del mercado. Y eso es lo que hemos estado haciendo. La esencia está en que, hablando de gobernanza, por ejemplo, algo que nosotros hemos estudiado mucho, y es que
todo el concepto está basado, y voy a terminar ya prontito, está basado en mucho research y sobre todo en una cosa particular, que es que en el momento en que tú reemplazas las motivaciones intrínsecas por unas extrínsecas, o sea, el amor que yo tengo por hacer un dibujo, por dinero, o por una comisión, o por un leaderboard en donde voy a ganar una competencia, las motivaciones intrínsecas desaparecen o mueren, lo cual es eh, mm, letal, digamos, para la creatividad, para la innovación y para el arte. Entonces, esto de la economía invisible es básicamente esa separación. Y hicimos un protocolo, hemos trabajado mucho estos 4 años en separar, hacer esa separación, y lo que nos trae, lo que a mí me tiene tan emocionada de haberlos encontrado, SingularityNet, es que por un lado, bueno, tienen esa intención de hacer el AGI y todo lo que está pasando con AI, descentralizado, más accesible, ¿no? Sobre todo a toda la gente que lo va a necesitar más y que va a quedar de un lado. Igual que como con blockchain, ¿no? Que quien lo necesita queda de un lado porque les da miedo, porque y lo que a mí me atrae es que ahora para nosotros que tenemos este protocolo ya armado y no hemos querido sacar el token porque no queremos que esté como cerrado, es que AI nos permitiría automatizar todo. Es como, imagínense que dentro de nuestra comunidad se maneja todo de una forma, los artistas hacen arte y nadie se tiene que vender, nadie tiene que estar en Twitter anunciándose, nadie hace eso y reciben dinero, ¿no? Reciben algo pasivo, porque todo lo que hacemos son los comunes. Entonces, todo lo que hemos hecho en 10 años pertenece a la comunidad y tenemos una manera que hemos encontrado de representar ese valor. Y entonces lo que permite AI es que es ese frente en donde todo está automatizado. El protocolo es regimeless, no lo maneja nadie, o sea, llevarlo al extremo así de tener nuestros mismos personajes de esta colección, que tienen cientos y cientos de coleccionistas, que sean esos personajes agentes autónomos que son los que están comunicando, son parte de la DAO. O sea, es como automatizar todo frente al mundo tradicional, al mundo institucional, al mercado, mientras adentro las reglas son diferentes. Y para eso, bueno, tenemos todo un sistema muy complejo que yo creo que se empieza a simplificar con AI. Y bueno, mi emoción es esa, es pensar que con ustedes quizás podemos, esa parte que nos falta de cerrar ese loop. Muito obrigada. Guilherme, você quer só comentar alguma coisa, Inês? Sí, María, obrigado. Beatriz, cuenta con nosotros para abrir las puertas, y lo que estaba diciendo antes, la base del proyecto y la visión y misión de SingularityNet es la colaboración. Entonces, aquí encontrarás los individuos, los talentos individuales, como Igor, María o Ken, o tantos otros arquitectos digitales que podrán ayudarte a conformar ese equipo. Los fondos que puedan surgir de financiamiento de DP Funding, ya digo DP Funding como en Brasil, de DP Funding, son solamente una de los beneficios de esta comunidad. El más importante es la comunidad. Son Igor, María, Ana Paula, y todo el equipo de Celeste, y hay toda gente que está aquí para ayudarlos. ¿No, María? ¿Comprendes lo que digo? Sim, eu compreendo. Eu acho que a coisa mais importante das blockchains é a comunidade. Hoje, inclusive, um portal, o maior portal de criptomoedas do mundo, estava falando sobre isso, né? No caso aqui, vou dar um exemplo da Cardano, tem uma comunidade muito ferrenha, muito unida, onde todo mundo se ajuda. E a gente quer construir isso aqui também. O Guilherme e a Inês vêm construindo isso, a gente já falou
nas outras reuniões do que fundem, o quanto esses espaços para que as pessoas falem, se conheçam, se conectem, o quanto tudo isso é importante. O evento cripto grande nos nossos países é importante, mas mais importante ainda são esses town halls, esses lugares onde a gente se encontra e se conecta. O que você acha, Inês? No, no, me encantó todo lo que contaste, Bea, y se me surgieron muchas preguntas. Tengo dos. Yo también tengo un montón para ustedes también. Bueno, buenísimo. Sí, sí que... No, tengo dos preguntas para hacerte muy específicas. Y la primera, yo soy escritora, a mí me gusta la literatura, escribo literatura desde que soy muy chiquita y esa es como mi super pasión que tengo. Y me ha pasado de que empecé a entrar en el mundo del blockchain, que encontré como muchos emprendimientos de arte visual y música y cine inclusive. De hecho, una de las chicas, Andre, hace cine y quiere hacer como una intersección entre el cine y el blockchain, pero no encontré nunca ningún proyecto de nada de literatura. ¿Ustedes en Dada trabajan con literatura o no? Mi co-founder, Judy, hizo el primer NFT de literatura, pero realmente como un objeto, no que es un PDF que minteas, sino un objeto para leer, que es una aplicacioncita en un NFT. Te puedo contactar con ella, seguro va a estar feliz de contarte, porque sí es como muy incipiente todavía. Hay algunos proyectos, pero que intentan ser plataformas de publicación, muy incipiente, pero por otro lado está, no sé si conocen, está el Verse, que sí han tenido muchísimo éxito, que es poesía. Publicaciones de poesía, pero poesía también ya visual, o sea, la poesía llevada al museo, la poesía llevada a la animación. Es muy increíble lo que están haciendo. Y Sasha Styles y Ana María Caballero, que Ana María es de Colombia, son las personas que están llevando el Verse y es increíble el trabajo que están haciendo. Y muy de cara al mercado, Ana María acaba de vender un poema por 11.000 euros en este mercado que estamos. Y Sasha Style hizo no sé qué cosa con Gucci. Entonces, bueno, ellas se manejan, como que pueden manejar muy bien la cosa de llevar la poesía y bueno, y jugar ese juego que es el mercado, ¿no? Así que feliz te pongo en contacto con ellas porque son... Ay, gracias, sí, me encantaría conocerlas. Genial lo que me contás, no tenía ni idea. Sí. Ahí me voy a poner a buscarlo de verse a verse que me decís. Ahora te lo pongo acá en el chat. Dale. Y mi segunda pregunta no tiene nada que ver, pero mi segunda pregunta es, ¿cómo funcionan en la comunidad? O sea, ¿tienen conflictos, se llevan bien, pueden llevar a cabo las cosas? Porque a veces sucede que las comunidades se vuelven conflictivas. ¿Cómo has experimentado eso? Bueno, es interesante porque estamos en un punto muy particular nosotros, después de 10 años en una comunidad increíblemente cercana. La mayoría de la gente en nuestra comunidad no trabaja así, lo pone todo sin cobrar nada, porque ese es el punto, ¿no? Era como no, ¿cómo lo hacemos sin que esté mediado por el dinero? Y entró mucho dinero en un punto, en el 2021, con el boom de los NFTs, nos lanzó, digamos, de vuelta a ese mundo de los NFTs y entró mucho dinero y lo pudimos manejar, no hubo conflictos, empezaron a salir problemas muy complejos, por ejemplo, la economía invisible la estamos pensando y las conversaciones eran en inglés. Entonces, claro, de repente se volvió un grupo que el que puede hablar inglés es parte de eso. Los latinoamericanos que no hablan inglés se sienten separados, no pueden integrarse. Pero yo creo que pasamos por cosas mucho más complejas.
nos llevamos muy bien, así o sea, son como una familia, pero cosas muy complejas, por ejemplo, como lidiar con el colonialismo de lado y lado, o sea, esas cosas que tú, que traes así como embebido uno, ¿no? Las ideas, por ejemplo, de gobernanza, ¿no? De alguna gente, mientras yo lo veo, yo soy social anarquista, también bien confundida porque fui entrepreneur en Nueva York por 20 años, ¿no? Entonces, esos conflictos internos que también se revelan en comunidad, que tú crees, yo estoy pensando que es horizontal, porque no estoy actuando como un CEO ya, pero otra persona no me deja de ver como un CEO. O darnos cuenta, por ejemplo, que al final nosotros incluso tuvimos pilotos así donde tenemos un fondo de emergencia en que le mandábamos artistas en Nueva York, perdón, en Latinoamérica, que necesitaran dinero durante la pandemia y después de la pandemia, dinero mensual sin que hicieran nada, pero nos dimos cuenta de que luego, bueno, somos un grupo pequeño haciendo muchísimo todo el trabajo, manteniendo a gente que no está haciendo nada. Y que claro, les cambia la vida en cierto aspecto porque alguien se enfermó y pudo salir adelante con eso. Tenemos un artista que tiene 80 años, que no le dan trabajo, puede salir adelante con eso. Pero sabíamos en un punto que si cortábamos eso iban a quedar en exacto mismo sitio que al año anterior, cuando no cambió nada en la vida de ellos, no nos hizo. Y entonces, claro, entender todo eso, estamos o digamos, acabamos de pasar una crisis muy grande en el último año, porque en el momento en que se acaba el dinero por el bear market, eh, queda como al descubierto, claro que tenemos una comunidad en donde la mayoría de la gente o sea, ponen todo, pero no hay la gente que va a aguantar como aguanta un entrepreneur, que es que tienes que empujar con todo y es otra. Y sí, y una de las crisis más grandes, yo creo, está justamente con mi liderazgo, porque es como si se hubiese caído el ideal de esta persona que me veían como alguien muy carismático, la persona con la visión detrás de Dada, eh, que todo el mundo ama, casi como una madre también, y entonces toda la rabia está dirigida a mí al mismo tiempo, y siempre ha sido así, pero esta vez fue como así, en grupo, así como en masa. Entonces, claro, ha sido súper difícil el proceso, pero yo creo, y creo que estamos todavía muy temprano como para realmente entenderlo. Nosotros tenemos, a nivel de gobernanza, no sé si conocen a Primavera Di Filippi, por ejemplo, que tiene muchos años trabajando con gobernanza, muchos años con MetaGov, Creative Commons, es muy amiga, hemos trabajado juntas por mucho tiempo y una alumna de ella ha sido nuestra etnógrafa por el último casi 2 años. Entonces, hemos como, pero se vuelve complejo y yo creo que una de las cosas más importantes es la falta de herramientas para una comunidad que no se maneja como lo normal de la institución normal. Entonces, todas nuestras herramientas, todos los software management, todo está mm, hecho para producción y para una producción muy específica. Entonces, yo creo que ahí hay una parte importante de no tener las herramientas necesarias, que es parte de lo que estábamos haciendo. Y en esa transición imposible entre que te entra dinero, que haces cosas con deadlines, que tienes gente que no está haciendo, que está haciendo lo que quiere, que viene cuando quiere, que nadie... Yo creo que fue un milagro que hubiéramos mantenido lo que mantuvimos hasta hace un año y de repente como que explotó. Pero para mí me queda un aprendizaje enorme. Y de repente lo que pasa es que cuando pasas por estos momentos tan difíciles, en el 2019 fue igual con el bear market y de ahí salió la economía invisible. Entonces yo siento que esto pasó a lo que están haciendo ustedes, este momento de encuentro con AI, que cambió el mundo, digamos, hace un año, no se pueden hacer una cantidad de cosas que hoy sí.
Es lo que a mí me dice, bueno, esto es como el cierre para poder llegarle a un sistema, a unas herramientas que sí funcionen. O sea, es muy largo para contarles así, pero ahí se pueden dar una idea. Yo creo. Guilherme, quer perguntar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Está fechado seu microfone. Perdón. Sí, María, obrigado. No, comenzar por el final. Experiencia personal, cuando desarrollaba mi carrera en San Francisco, Estados Unidos, un artista, enorme artista, me dijo, dijo, en las universidades americanas de arte se enseña a monetizar. El 20% del arte se los manda a los jóvenes a aprender a los museos y a los libros. Las universidades enseñan a monetizar, enseñan a no tener miedo al fracaso y a monetizar. Por eso toda la industria de arte más exponencial viene desde una posición que no es ni anarco ni revolucionaria. No. Dice el lenguaje es ese, pero no depende de bear market, bull market, inventan el market, crean constantemente un mercado. Claro, el problema es el market. Sí, y luego la mentalidad, porque cuando tú dependes de un bear market, dependes de un tercero y un artista que sabe monetizar, que es creativo, no negocio, comercio, constantemente está creando. Entonces se enseña y se educa desde un ámbito cultural que es disruptivo, que tiene que ver con crear o innovar en el mercado. Uno. Y dos, y María, aquí eu tomo ciertas notas no portugués para poder interactuar con você y mantener este colorful language going on. Pero eso, y me anoté dos preguntas. María, now a singularitarian, part of the SNET Latam community. No, nell'ambito de la blockchain Rio, ¿qué está pasando con AI? ¿Está presente AI? ¿Cuánto? ¿Están todos hablando de AI and blockchain doing this? Sim, todo mundo está falando de AI, está falando de AI em termos de privacidade em blockchain, AI de forma criativa, AI para ajudar no trabalho, na vida, as pessoas estão conversando sobre AI, às vezes nem dentro do evento, fora do evento você passa assim nos corredores, as pessoas estão conversando sobre ferramentas, estão dando dicas, trocando coisas um com o outro, porque muita gente aqui da blockchain, fico feliz com essa conversa nossa, porque é a primeira vez que a gente fala de arte em termos de blockchain. Eu sou professora de línguas, eu adoro poesia, eu adoro todas essas coisas, e foi a primeira town hall que a gente fala sobre isso. Então é assim que está acontecendo. E AI está na boca do povo, como diria. Claro, muy interesante idea, porque AI descentralizado, que es la visión y misión de SingularityNet, is so disruptive that it will help to change this. And Igor, now, una pregunta para ti. Colaboração, ok? No ámbito da governança, da cocriação, de colaboração, quão importante é a reputação dos membros de uma comunidade que isso que você está trabalhando agora? Como quantifica, quão importante é os projetos que você está developing con fondos de deep funding hoy dentro de la gobernanza y de esta idea de colaboración?
A ideia da reputação, nesse contexto do sistema de votações, ela é importante porque um usuário, um indivíduo mais engajado com a comunidade, ele deve ter um maior poder de votação, principalmente porque algumas pessoas podem praticar práticas que são desonestas, como, por exemplo, algumas pessoas podem ficar duplicando carteiras só para conseguir ter um maior poder de votação. Outras pessoas podem comprar uma quantidade muito grande de tokens, de criptomoedas, antes das votações e depois vender e não se engajar mais com a comunidade. Então, algumas pessoas, elas se engajam mais, elas fazem mais comentários, elas fazem mais avaliações dos projetos, elas votam melhor. Então, um problema que a gente tem agora é a votação extrema. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas tendem a votar uma nota 10, por exemplo, em um projeto, e elas não votam nos outros projetos, só votam apenas em um projeto, dão 10 naquele projeto e não votam em nenhum ou dos outros projetos. Outras pessoas podem votar 10 em um projeto e votam a nota bem baixa nos outros projetos. Então, é um voto enviesado, certo? Então, você pode ter aí uma espécie de correlação, que pode não ser uma coisa boa. Idealmente, as pessoas deveriam dar uma nota para os projetos, uma nota que fosse adequada. Mas muitas pessoas não fazem esse tipo de votação. Elas dão uma nota falsa, né, para poder, talvez porque o projeto é meu, ou porque o projeto é do meu amigo. Então, é importante a gente estimular que as pessoas tenham bons comportamentos, que elas votem de modo adequado, que elas participem da comunidade para fazer a comunidade ser um local bom, um local que tenha discussões saudáveis para todo mundo. Então, a gente está desenvolvendo algoritmos justamente para poder aprimorar ainda mais, então, o bem-estar da comunidade, com base nessas métricas de reputação, de engajamento. Então, você perguntou como é que se calcula. Então, tem vários algoritmos, né? Então, por exemplo, em relação a esse voto extremo, que eu estou falando aqui, ou seja, quando uma pessoa ela só dá 10 para um projeto e não vota nos outros, por exemplo, que é um caso bem forte, que a gente vê várias vezes, a gente gostaria de desestimular esse tipo de comportamento e favorecer a voz das pessoas que realmente votam de maneira adequada, que as pessoas que fazem esse trabalho duro de ler o propósito dos projetos na plataforma da DeepFund, que votam de acordo para que a comunidade tenha os melhores projetos para todo mundo, aumentar o benefício para todo mundo. Então, uma forma, por exemplo, de fazer isso é considerando a entropia de votação. Então, essa entropia de votação, ela pode dizer o quão imprevisível é a forma como a pessoa está votando. Então, um exemplo simples, uma pessoa que vota 10 em um projeto e não vota nos outros, você pode analisar as probabilidades dessa pessoa usar uma opção quando ela vai votar. Então, agora, na SingularityNet, na DeepFund, as opções que a pessoa tem são, ela pode pular aquele projeto, ou ela pode dar uma nota de 1 até 10. Então, para essa pessoa que vota 10 no projeto e pula no resto, ela tem uma chance bem pequenininha de votar 10, tem uma chance bem grande de pular os projetos, e tem uma chance igual a zero de dar uma nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, e assim por diante. Então, se você calcular a entropia de votação desse usuário, vai dar uma entropia muito baixa. Já uma pessoa que consegue fazer uma distribuição de notas mais adequada, ela vai ter uma entropia de votação bem maior. Então, considerando a entropia de votação, quando a gente calcula o poder de votação das pessoas, a gente consegue amplificar a voz das pessoas que estão votando de maneira responsável, que estão votando de maneira honesta. Então, essa é uma forma de votação, por exemplo. Também tem outros, por exemplo, outros mais básicos em relação a fazer os comentários, receber reações positivas na plataforma. Então, isso ajuda a fazer com que as pessoas que fazem bons comentários, recebem boas reações das outras pessoas, também tenham uma voz maior. Então, para ajudar a comunidade como um todo, né,
eleger projetos que são melhores para todo mundo. Sí, muy interesante, Igor. Espera, porque uso traductor. Ok. Es muy importante lo que você conta a nosotros. Inés, I don't know if you know, but Inés here present is the ideologist behind the stream voting control. He presented a one-pager with the extreme voting limitation to deep funding and singularity to Jan and Kenrick. So para nós, elemento muito importante na comunidade para que cresça e evolve é aprender a escuchar a nós. Aprender, la base de la colaboración son las ideas. So, es muy importante para nós cuando esta idea fue tomada por la comunidad y tenida en cuenta para involucrar. Personalmente, mas creo que você puede diseñar un sistema, ¿ok? Puede la arquitectura de un sistema. Now, más importante es cómo aplica nuestro sistema. Mas você pode diseñar benefícios y penas o reprimendos para comportamientos o behavior. But the way to apply it, the way to aplicas esto en forma transparente, it's from the narrative to the action, and there's so much gray in between, you know. Nuestro, o más difícil los sistemas de gobernanza, na reputación, it's to have, sorry for my transversal language, to have exposed these on-chain voting as much as open possible. Now, as today, I have building a reputação no DP funding. Mas, eu, Guilherme, eu não sei qual é a minha reputação. There's no place for me to check it. There's no level. So, na segunda parte desta research that you guys are doing, need to be focused on how we apply this, how we implement the ideas. You know, it's two different things. Quem vai falar agora primeiro? A Inês levantou a mão primeiro y después a Beatriz. Sí, yo pienso que, bueno, a mí se me ocurrió la idea del extreme voting, o sea, de tratar de controlar el extreme voting, limitando la participación de las billeteras nuevas para poder hacer extreme voting. O sea, que las personas que pueden hacer votación extreme voting solo sean las que tienen viejas billeteras. Eso fue mi idea en su momento. Pero hoy lo que pienso un poco es que viendo, porque el deep funding no es el único lugar donde se hacen estas votaciones, obviamente, y el problema de las votaciones está en todo el mundo de la Web3, y yo la verdad es que no termino de entender por qué la Web3 tiene este proceso de votación que es el down voting. No entiendo eso, me parece que genera dinámicas muy negativas entre las comunidades, no solamente el deep funding,
porque en el Catalyst pasa lo mismo. La comunidad se resiente mucho porque unos empiezan a pensar que unos le hacen downvoting a unos, y entonces, bueno, además pienso que complejiza mucho el sistema sin razón, ¿no? Es como que estoy un poco en contra del downvoting últimamente, pero bueno, no, solo quería hacer ese comentario. Beatriz. Bueno, gracias. Como les decía, nosotros tenemos muchos años. Eso es algo que sí hicimos bien desde el principio, pero requiere un cambio de mentalidad muy grande. Y para nosotros, nosotros no hacemos voting, o sea, el voto no existe, es demasiado limitado, es muy tóxico, es polarizante. No es solo el voto en sí, es también quién decide qué se vota, quién decide lo que se decide. Y una vez que alguien decide lo que se decide, estás en este espectro, y todo lo que está por fuera de ese espectro queda fuera. Siempre va a haber alguien que pierde, entonces siempre va a haber una minoría que va a estar desconforme, siempre va a haber la necesidad de hacer una campaña para que voten por esto y todo. Es terrible, es un sistema muy limitado, muy tóxico, y uno de los grandes problemas de Web3 es que las comunidades son increíblemente tóxicas, en parte por eso. Además, se legitimiza que puedas comprar tus votos, básicamente. Entonces, nosotros tenemos un sistema, otro, y era siempre deliberativo. Y claro, no funcionaría para unas comunidades que tienen cientos y cientos, qué sé yo, 2.000 personas, 10.000 personas, pero sí, quizás sí es rizomático, un poco más. Y claro, tener ese sistema. Nosotros lo que tenemos es un sistema de puntos que usamos en la plataforma muy básico, que lo desarrollamos luego, pero nosotros esa plataforma dada es completamente abierta. Cualquiera puede llegar ahí, cualquier persona, no es como que tienes que recibir invitación, cero, es abierta. Si tú quieres ir hoy ahí, vas. Y no hay cero censura, cero. Y no ha habido trolling, ni bullying, ni malos tratos, ni... Entonces, claro, hay muchas razones por las cuales una conversación visual es como hablar en poesía, no, te puedes insultar también, no es que no te puedes insultar, pero algo pasa que desarma el troll que viene a hacer dibujos de penes, por ejemplo. No pasan, ya no, eso no existe, porque creamos este sistema. Entonces, lo vemos de otra forma muy distinta. En vez de un downvoting, es más como cómo creas la fricción para que los incentivos que hacen que alguien quiera hacer esto o aquello desaparezcan. Entonces, claro, es otra la mentalidad, y o sea, podríamos hablar de lo que sí nos funcionó a nosotros y si eso ayuda en algo, pero sí estoy muy en contra del quadratic voting, todo eso me parece que solamente es como que variaciones del mismo problema. Igor. Eu acho que vocês falaram pontos muito importantes. Então, por exemplo, você falou também sobre a questão que você não sabia, né, qual era a sua reputação. Então, é realmente mais importante deixar o sistema mais transparente, a reputação que os usuários têm. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando também. Além disso, né, outro algoritmo importante, que eu não falei antes, é a questão que agora a reputação que a gente está desenvolvendo, ela dependeria do tempo. Isso porque, muitas vezes, alguns usuários, eles podem conseguir uma reputação muito grande. Então, em algum momento, eles tinham essa reputação boa, mas aí eles pararam de ser tão engajados mais, mas eles continuam tendo poder de votação muito alto. Isso pode contribuir para você ter um ambiente tóxico, não seja bom para todo mundo. Além disso, você também pode ter novos usuários, então, e eles podem não conseguir se integrar tão bem com essa comunidade. Então, a coisa que a gente está fazendo é que o sistema de reputação, ou de engajamento, ele vai decair com o tempo, para você poder valorizar mais ações mais recentes. Então, se você já foi muito engajado com a comunidade, talvez há alguns anos,
a sua reputação ela vai caindo com o tempo. A gente passa a valorizar pessoas que estão mais engajadas com a plataforma agora. Isso também ajuda com os novos usuários, porque novos usuários que chegam e já começam a se engajar, já vão conseguir ter uma boa reputação, diferente de pessoas, usuários mais antigos, que já se engajaram bastante, mas não se engajam mais hoje em dia. Então, a reputação ela vai caindo com o tempo, enquanto que, por outro lado, o valor, isso aí é uma outra algoritmo à parte, o valor dos tokens, eles subiria, aumentaria com o tempo, para valorizar pessoas que têm token na plataforma ou criptomoeda por mais tempo. Então, a ideia é que a gente faça um dashboard onde todo mundo consiga ver claramente qual é o valor da sua reputação naquele mês, que fique bem claro, fique bem transparente como é que os algoritmos estão funcionando para você ter a sua reputação. Então, todo mundo possa entender muito bem qual é o valor da sua reputação, como é que a sua reputação está sendo calculada e como é que ela está mudando no tempo. A gente espera que isso pode ajudar a comunidade, então, a ter um ambiente mais saudável para todo mundo, né? Uma coisa mais bacana e que todo mundo consiga, né, ter um resultado melhor para todo mundo no geral. Sí, Igor, muito obrigado, muito claro, muito cristal. Na visão de que você está trabalhando hoje. É muito importante vossa contribuição. And Henrik é um apaixonado da governança, do quadratic voting, and I strongly believe you guys are going to fix it. And você, na equipe, vai construir update of this mathematical hypothesis, an updated solution, you know. Now, o maior desafio de nossa comunidade é transformar competição em colaboração. E nossa, sendo argentino, você sabe, a democracia na região de América Latina é difícil. Sorry for my Italian. É muito difícil, ok? On Sundays, é muito possível que o domingo de eleição vossa boleta desapareça do quarto escuro. A democracia é muito frágil, muito frágil. So we are the creators of this Web3. Okay, nós somos a vanguardia, como Maria menciona muitas vezes. Somos inovação. Y blockchain ha llegado aquí para ayudar en la gobernanza. María, o no, nosotros estamos cambiando el futuro. Eu acho que nós somos pioneiros de uma coisa que vai mudar o futuro. Eu, como exemplo, né, eu estou aqui no Catalyst desde o fim do 1, nós vamos para o fim do 13, e eu acho que nós nunca vamos ter uma governança fixa que vai durar vários anos. Nós vamos melhorar com o passar do tempo, sempre melhorando. Não vamos chegar a algo estático e perfeito. Eu acho que o estado de perfeição que a gente faz talvez não exista, mas existe a vontade de se melhorar sempre. O que você acha, Igor, dessa minha posição, desse melhoramento eterno, que nunca se chega à perfeição? Eu acho que é o estado das coisas em termos de democracia líquida. Eu concordo completamente, né? Essa questão da democracia realmente é muito complicada, porque as pessoas são complicadas. É muito difícil realmente você entender as pessoas, mas com certeza é um trabalho que vale a pena e eu acho que a gente está no caminho certo. Então, quando eu faço, por exemplo, o projeto da simulação, a gente faz um trabalho de sociofísica. Então, a gente tem que simular
como as pessoas vão formar opiniões e sentimentos sobre os projetos e como elas vão se influenciar umas com as outras. E aí você vê como é uma coisa extremamente complicada você conseguir modelar o comportamento das pessoas e entender, né, todas as nuances dela, voto estratégico, voto honesto, não vai, mas vale muito a pena trabalhar nessa perspectiva, está sempre melhorando para a comunidade. Muito obrigado, Guilherme, Inês. Quiserem fazer alguma consideração? Beatriz, Cauê, que está aí, se quiser participar também. Gracias, gracias María, gracias a todos. Sí, muchas gracias. Muito obrigado. Oi, Cauê, pode falar. Não, eu tenho vergonha, não vou falar. Tá certo. Nós estamos quase chegando ao fim de mais um Town Hall. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma consideração. Não, Maria, é só uma vez mais, muito obrigado por tua ajuda. E Igor, um gosto que participes. Y Beatriz, cuantos más artistas seamos, mejor. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença, Igor, Beatriz, Inês, Cauê. E vejo vocês na próxima semana. É um prazer participar e contribuir com a comunidade. Obrigado pela reunião, foi muito bom conversar com todos vocês. Gracias, gracias Igor, gracias María. Gracias. Gracias Bea, bye. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. Muito obrigado, Maria.